Boa noite, muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde, diretamente dos estúdios da TH mais SBT, aí para a sua casa, para o seu telefone, para o seu computador, onde quer que você nos assista, muito obrigado por sua audiência. Vamos juntos até mais ou menos às 19 horas e 20 minutos, opinando, noticiando, conversando. E você me escreve pelo 997-524005, 997-524005, 997-524005. E olha só, tem um caso sobre o qual nós falamos muito em setembro do ano passado. Isso aqui, ó. É um terreno com mais de 5 mil metros quadrados, cheio de carro, na verdade cheio de carcaça de carro, né? Pois é. Ele é chamado de o cemitério de automóveis, lá de Jacareí. A prefeitura de Jacareí interditou o chamado cemitério de carros lá na cidade. Nós exibimos, como eu disse, no ano passado uma série de reportagens, né? Exclusivas sobre esse local. Pois vamos relembrar, para você que de repente não assistiu, você assistiu, vai relembrar, vale a pena você ver o descalabro que é isso aqui. Da estrada você já vê essa montanha de carro aí, né, bicho? Vamos ver como é que era. Se da estrada a imagem já impressiona, do alto será possível ver a área inteira. Por isso agora a gente vai embarcar no helicóptero para entender o porquê da curiosidade de todos que passam por aquele trecho. Vamos lá? Agora já estamos sobrevoando o terreno que fica às margens da Carvalho Pinto. Aqui é a cidade de Jacareí e a área tem mais de 5 mil metros quadrados. E é impressionante mesmo a quantidade de veículos abandonados. Por isso o local é chamado de cemitério de carros. Nós também pegamos o carro para ir até lá. O acesso à área rural é por uma estradinha. Chegamos o mais perto possível para avaliar a situação, mas todo o terreno é cercado. Tentamos falar com o responsável, mas não encontramos ninguém. E também não há nenhuma placa com informações. A única é essa, que dá medo. Alguém encara? Sem conseguir entrar, de longe acompanhamos a movimentação lá dentro. 2 homens trabalhavam em um guincho. Com reservatórios, eles tiravam combustível dos veículos. Perto dali, uma retroescavadeira puxava carros de um lado para o outro. Quem mora na região diz que é um entra e sai de gente e veículos o dia todo. Todo dia chega carro, todo dia, cedo, à tarde. Hoje mesmo já chegou o carro aí. Daqui a pouco chega de novo, todo dia chega carro, dia e noite. Seu José lembra que o cemitério se instalou no local há cerca de 2 anos e acabou com a tranquilidade do bairro Campo Grande Jardim Colina. Homens suspeitos ficam rondando, interessados em furtar peças dos carros abandonados. O que é ruim para nós é a segurança, né? Porque à noite você não consegue dormir aqui, porque passa um, passa outro, vem roubar, vem lanterna iluminando pro lado da casa da gente. Tem muita gente que vem pegar. Vem por lá pela pista, vem por aqui. Aí você dorme que jeito. Com o drone fomos checar todas essas denúncias. Logo na entrada, um carro com a porta aberta e lá dentro um cachorro preso por uma corda no pescoço. Estava sem comida e sem água. Mais adiante, vimos outro bichinho preso a um carro. Ali é um verdadeiro depósito de carros enferrujados, velhos, amassados e destruídos.
expostos à chuva e ao sol, ficaram deteriorados, sem nenhuma condição de ir a leilão. Agora dá para entender porque o pátio é chamado de cemitério. São veículos de diferentes modelos e marcas. Carros, vans, combis, caminhonetes. Nos vidros, anotações de números, ano e siglas, como PRF, referente à Polícia Rodoviária Federal. Este, de cor escura, não tem motor e no vidro meio apagado a identificação PREF. O mato alto cobre muitos carros. Durante o nosso voo, também não vimos ninguém, somente esta guarita vazia ali no meio. Tudo errado, né? Não é? Não nos parece tudo errado? Num país que inclusive sofre com a dengue, um país que perde vidas para a dengue, para começar a história, não nos parece tudo errado? Vocês viram o senhorzinho lá falando, né? Nós fica aqui, mas não dá para dormir, porque passa o cara aqui que vai lá roubar as peças, volta. Imagina o medo. Então, essa é uma questão de saúde, uma questão de segurança, entre tantas outras coisas. Bom, o repórter Pedro Coralha esteve na cidade e nos traz mais informações sobre essa interdição que houve no cemitério de Carlos, lá de Jacareí. Uma área superior a 5 mil metros quadrados, com milhares de veículos em situação de sucata, abandonados e empilhados em Jacareí. Todo esse espaço, conhecido como cemitério de carros abandonados, foi finalmente interditado pela Prefeitura de Jacareí, pela Secretaria de Fiscalização de Posturas. Em setembro do ano passado, uma série de reportagens foram feitas mostrando a situação do local, onde moradores reclamavam das condições, onde o surgimento de muitos animais e também de bichos peçonhentos apareciam por ali, e também de pessoas que se aproximavam dessas instalações para roubarem, furtarem peças de veículos. Com essas denúncias levantadas pela produção do SBT, a Prefeitura então tomou uma atitude e foi até o local interditando de vez as ações realizadas ali, porque foi encontrado um funcionário. Antes mesmo desta interdição, a Prefeitura já tinha tomado outras atitudes, indo ao local, multando então o responsável por esse espaço em um valor de R$ 427 aproximadamente, porém a condição continuava. E agora, nesta terça-feira, finalmente o espaço foi interditado e agora espera que todos os veículos sejam retirados ali, porque senão será levado aí sim para a Polícia Civil, será feito um boletim de ocorrência por descumprimento de ordem pública. Tudo isso acontecendo na rodovia Carvalho Pinto e uma outra estrada também que corta a região que leva à região de Jacareí. E nós continuamos acompanhando todo esse processo para fechamento desse cemitério de carros abandonados aqui na cidade. De Jacareí, Pedro Coralha. Bom, que a Prefeitura tenha feito essa interdição, bacana. Mas a multa de 400 conto parece uma piada, né? Não parece uma piada? A multa de R$400, um trem disso aí. Enfim, né? Tomara que dê certo. Porque isso incomoda muita gente, tem muita coisa errada aí. Olha, o motorista e um passageiro morreram após um caminhão capotar na rodovia dos Tropeiros, em Areias, na manhã de hoje. O caminhão carregava madeira quando então capotou. As vítimas, motorista de 43 anos e o passageiro de 20 anos, ficaram presas na ferragem. Eles foram socorridos e levados ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiram. A dinâmica do acidente não foi informada e ainda passará por investigação. A gente vê aí o caminhão tombado, já dá para imaginar que o desfecho foi trágico, né? Como de fato foi. Um homem morreu e 5 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van na tarde de hoje em Lorena. O acidente aconteceu na Avenida Marechal Teixeira Lott. De acordo com o SAMU, o motorista da van de 43 anos morreu no local mesmo e as outras 5 pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Lorena para atendimento médico. Até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde dessas vítimas. Por quem, é claro, a gente torce aqui.
Como a gente fala de acidente de automóvel, não é, gente? É caminhão, é van, é moto, é carro que serve a mobilidade lá em Taubaté, é outro carro que bate ali, não é? É caminhão que atropela carro. Eu sigo dizendo que evitar o acidente passa exatamente por uma direção preventiva, uma direção segura, de responsabilidade, mas a gente também sabe que as condições das nossas estradas, das nossas vias, é uma vergonha. Nossa Senhora da Capela! Pensa num lugar ruim para dirigir. É curva mal feita, é pavimentação horrorosa, é buraco, é areia na pista, é árvore que cai, é pedra que rola, é terra que desce, é faixa curta, é sem lugar para ultrapassar, é um benza, Deus. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu acho que eu estou certo. Olha, uma mulher de 52 anos e um homem de 44 anos foram esfaqueados ontem à noite no bairro Parque Residencial União, na zona sul de São José dos Campos. As vítimas estavam em um bar, acompanhados por amigos e crianças. Já não acho muito certo, mas vai lá. Uma das crianças acertou a bola no retrovisor de um veículo. O dono desse carro, que foi atingido no retrovisor, ficou irritado e exigiu que os pais da criança arcassem com o prejuízo. Não houve um acordo. O motorista foi embora, voltou para o bar depois de 40 minutos, armado com uma faca. Sim, porque é assim que se resolve uma questão dessa envolvendo uma criança. É lógico que é, ué, que dúvida. A gente vive num país sem lei, né? Ué, lógico. Um retrovisor por 2 vidas, nada mais correto, uai. Não sei porque o pessoal ainda se surpreende com isso. Não é assim? Uma criança que não tinha que estar nesse ambiente, mas está lá, acerta sem querer a bola num retrovisor de um automóvel, que quanto é que pode custar um retrovisor? 2 vidas, porque o caboclo depois volta armado com uma faca e desferiu 3 golpes no homem e 2 na mulher. O casal foi socorrido à UPA do Campo dos Alemães. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido para o hospital da Vila Industrial. O motorista agressor não foi identificado, fugiu e ainda não foi encontrado. Agora arrumou, olha que inteligente, agora ele arrumou mais prejuízo. O que era um retrovisor quebrado, que podia ter sido acordado, se não naquele momento, provavelmente eles estavam encharcados ou, enfim, tinham bebido. Ih, rapaz. Que eles conversassem de boa. Me dá seu telefone pra gente conversa, vai, bicho, porque, ó, isso aqui não dá pra, né, pelo amor de Deus. Não! Ele agora tá foragido porque arrumou, porque é uma besta quadrada, não tem outro nome, ele arrumou a acusação de homicídio, porque isso é, né, tentativa de homicídio. E se o homem se safar, e Deus queira que ele se safe, porque se ele morrer é homicídio. É brincadeira. Como é que pode, bicho? Primeiro, as crianças não tinham que estar lá, vamos falar o que é verdade. O lugar de criança não é aí onde, né, o pessoal fica mamando e encharcando. Mas, tá bom, aconteceu, sei lá, veio da escola agora, parou aqui, sabe-se lá o porquê. Acertou sem querer, é um retrovisor, cara, é um retrovisor, não é nada além de um retrovisor. Mas o caboclo, né, quando o álcool entra, a macheza aflora. Eu acho que é uma... Mas enfim, aí ele foi lá e entendeu por bem voltar com uma faca. É uma boa história, né? O que você está fazendo aqui foragido, rapaz? Não, é quebrar o meu retrovisor. E eu não deixei barato. Já lá no Planalto, arrebentam esse país há anos, eu não vejo um macho, rapaz, resolver a situação. Não. O Marcos, goleiro, tem um vídeo dele que é bom pra caramba, que o Palmeiras tomou uma surra lá, e aí a torcida xingou, foi contra o Corinthians, claro. Aí o Corinthians, os torcedores xingaram o pai, mãe, avó, papagaio. Ele falou, eu só queria, e pra ver que eu não tô falando desse governo, tô falando de todos. O Marcos falou, eu só queria que o pessoal ficasse bravo assim, com as barbaridades que são feitas lá em Brasília, porque são barbaridades. E antes, de novo, que venham encher os meus pacová com essa história de Lula, de Bolsonaro, deixa eu falar uma coisa para vocês.
pessoal fica se batendo por aí. Quer o Bolsonaro? Quer o Lula? Quer o Bolsonaro? Quer o Lula? Aí aparece uma questão que toma aí o cenário nacional na discussão. Afinal de contas, o SUS é bom ou não é bom? O SUS é o grande lance ou não é o grande lance? O SUS, seja pelas pessoas que fazem parte dele, é ótimo, porque são pessoas que são abnegadas, apaixonadas, trabalham, né, pra caramba. A estrutura para distribuição, por exemplo, de alguns medicamentos, para distribuição da vacina, pô, sensacional. Mas as condições que são dadas para os profissionais trabalharem, em muitos lugares da maioria, é muito ruim. E é muito pior do que qualquer hospital particular. Aí tem gente que vai falar, tá falando mal do SUS? Não, eu não preciso falar mal do SUS. Onde é que o Bolsonaro tá, meu filho? Onde é que ele tá? Ele não tá com problema de uma reconstrução da parede abdominal? Onde é que ele tá? Ele tá no SUS? O Lula, quando tem uma encravada, vem pro Sírio-Libanês aqui. Vamos parar de ser bobo, gente. Vamos parar com essa discussão à toa de Lula, Bolsonaro. Deixa pra lá, vai. Você acha mesmo que eles estão preocupados com a gente? Um tem lá uma diarreia, ele corre pro Einstein. O outro tem uma caspa no joelho e corre pro Sírio-Libanês. E a gente vai ficar aqui discutindo sobre SUS, que todo mundo tivesse a capacidade financeira, a possibilidade de se tratar em hospitais de excelência. É isso que a gente, no fundo, quer e deseja. E que a gente paga. E que a gente paga. A gente paga. Essa história de que é gratuito, não existe nada gratuito. Tudo é pago por nós. Tudo a gente paga, tudo. O mais pobre paga, o mais rico paga, todo mundo paga. Não existe dinheiro público. O dinheiro é nosso, administrado pelos gestores públicos. Mas o dinheiro é nosso, não é público. Ficar quieto que eu já falei demais. Chegou ao fim de maneira trágica o mistério da bebê que tinha 15 dias e que estava desaparecida desde a semana passada lá em Alagoas. A mãe acabou por confessar que ela mesma havia matado a criança e o corpo foi encontrado dentro da casa da família. Foram 5 dias de buscas e investigações. A polícia de Alagoas trabalhava com a hipótese de sequestro, até que a mãe de Ana Beatriz mudou o depoimento na delegacia em Novo Lino, Alagoas. O próprio advogado da família começou a desconfiar da verdade. Foram várias versões. A gente é um pai, tem 3 filhos dentro de casa. Na manhã desta terça-feira, Eduarda de Oliveira confessou o crime e revelou onde estava o corpo da filha de 15 dias. Houve correria e desespero. A polícia tentou arrombar a porta da casa dela, mas não conseguiu. Os investigadores entraram pela janela e encontraram o corpo de Ana Beatriz em um saco plástico num armário da lavanderia. Parentes e vizinhos e até policiais ficaram chocados. 30 anos de serviço é a primeira vez que eu vejo uma situação dessa. Além da Polícia Civil, agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar foram até o local para ajudar nos trabalhos e fazer a segurança da mãe. A gente pede à população paciência, não vamos fazer um juízo de valor, ninguém sabe as condições em que se deu isso aí. Eduarda de Oliveira passou mal e desmaiou. Depois de receber atendimento médico, ela foi levada para a delegacia para um novo depoimento. Eduarda de Oliveira foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de homicídio. Em seu último depoimento, ela confessou que matou a menina asfixiada com travesseiro. O corpo de Ana Beatriz segue para o IML e, de acordo com a polícia, a autópsia vai revelar quando e como Ana Beatriz morreu. A criança já fazia 2 noites que não dormia, estava chorando bastante porque estava com a barriga inchada e ela reclamava que tinha som alto lá por conta de um bar que é praticamente em frente à sua casa, na lateral e em frente à sua casa. Com o barulho do bar e a criança não parando de chorar, ela não aguentava mais aquela situação, teria pego o travesseiro da criança e teria realizado a asfixia, matando a criança asfixiada. Olha, a maior pena que ela pode enfrentar, ela já pegou. Porque a morte de um filho
Aí as pessoas, claro, vão pensar de novo em justiça. E eu tô aqui para dizer o seguinte: a criança, o recém-nascido em histeria, também por tudo isso aqui que se apresenta, entra numa situação que você precisa ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. Eu sou capaz de apostar que a intenção real dessa mulher não era fazer isso. Mas vem um desequilíbrio, a miséria, a fome da criança, a falta de salário e moradia, falta de educação, o barulho externo. Isso tudo eu não estou justificando, pelo amor de Deus, porque nós pais queremos dar a vida por nossos filhos, mas eu estou explicando um cenário que é possível, que é plausível, em que ali no momento se perde o controle e ela já abraçou a maior das suas penas. Ainda terá a pena imposta pela lei dos homens, mas eu acho que a pior já foi, já pegou. Em São José dos Campos, 6 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar e com elas foi apreendida uma grande quantidade de drogas. Parte das drogas estava em um carro que foi abordado no bairro São Vicente. Depois os policiais foram a 2 endereços, em uma casa no bairro Bom Retiro e uma outra no residencial Flamboyant. Quase 17 mil pinos de cocaína, vocês veem as imagens, foram apreendidos. Isso sem contar os quase 7 mil pinos de K9, que acho que é um tipo de maconha, sei lá o que é, sintético, sei lá o que é. Mais de 400 tabletes de maconha, 30 pedras de crack e quantos quilos de cocaína, que eu não consegui ler? Quantos? 1 quilo de cocaína, 1 quilo. Mas tinha 17 mil já em pinos, né? Também várias embalagens vazias e materiais usados exatamente na preparação dos entorpecentes. Pô, foi um golpe tanto. Parabéns à polícia, hein? Sensacional. Olha, teve apreensão de drogas também em São Sebastião. Um homem foi preso em flagrante no bairro Olaria. A polícia contou que quando esse cara percebeu a presença dos PMs, saiu correndo e jogou uma sacola. Os policiais conseguiram capturá-lo e também pegaram a sacola. O homem carregava uma quantia em dinheiro e anotações referentes ao tráfico. Na sacola tinha cerca de 160 pedras de crack, quase 500 pinos de cocaína e 8 porções de maconha. E olha aí, a gente fala agora da operação que visa proteger as crianças e adolescentes nessa moda horrorosa, nessa insanidade que é essa história aí de crianças e adolescentes que ficam fazendo desafios nas redes sociais que culminam em morte. Morre. Você pequeno, você pequena que está me assistindo, morre. O tio não está exagerando. Morre, isso mata. Ninguém faz desafio para ser bonzinho, não. Eles fazem, inclusive, eles têm a intenção de matar as crianças. Bom, a polícia realizou essa operação em 7 estados contra os criminosos que incentivam crianças e adolescentes a participarem de desafios na internet. Veja. 2 adultos foram presos e 7 menores apreendidos durante a operação. Eles são suspeitos de integrar a quadrilha especializada em praticar crimes nas redes contra crianças e adolescentes. As vítimas eram incentivadas a participar de jogos que promoviam automutilação, suicídio, armazenamento de pornografia infantil, apologia ao nazismo e maus tratos aos animais. Coordenados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, os agentes cumpriram mandados em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A investigação começou em fevereiro após este crime. Um jovem de 17 anos arremessou 2 bombas caseiras contra um homem em situação de rua na zona oeste do Rio. Ele teve queimaduras em 70% do corpo. A ação foi gravada pelo soldado do Exército Miguel Felipe dos Santos. Ele está preso e o adolescente cumpre medidas socioeducativas.
Ao monitorar a movimentação da quadrilha na internet, a polícia fez uma descoberta estarrecedora. Os líderes do grupo criminoso vinham tentando recrutar jovens para praticar um atentado durante uma passeata prevista para acontecer em outubro deste ano, aqui no Rio de Janeiro. Na passeata que iria ter aqui da LGBTQIA+. Um ataque, um atentado, mas assim, o que nós não temos detalhe, até porque isso foi falado, né? Nós conseguimos extrair essa informação. De acordo com a Polícia Civil do Rio, 50 adolescentes morreram nos últimos 2 anos após participarem de jogos de ódio promovidos por meio das plataformas Discord e Telegram. É um dos grupos criminosos mais atuantes no meio cibernético. Fiquem de olho no que os seus filhos estão fazendo na internet, porque o perigo entra na sua casa sem que você perceba. E quando você se dá conta, muitas das vezes é tarde demais. Foi o que aconteceu em Brasília, onde uma menina de 8 anos morreu após inalar desodorante. Ela teria participado de um desafio na internet. Este especialista em segurança da informação alerta: mais do que controlar o conteúdo acessado pelos filhos, os pais e responsáveis devem ficar atentos a alguns sinais. Se eles estão deprimidos, se eles estão tímidos, se eles estão agressivos, são os primeiros indícios dos comportamentos dos jovens que estão sofrendo alguma questão de invasão, podemos chamar assim, cibernética. O Telegram afirmou que está comprometido em manter a privacidade dos usuários e os direitos humanos, como a liberdade de expressão. Já o Discord afirmou que tem uma política de tolerância zero para atividades ilegais e que aplicou as medidas cabíveis. Legal o Telegram, hein? Legal o Telegram, né? Os direitos humanos de expressão, mas os direitos humanos de quem é morto por o que acontece lá, não interessa. O Telegram é russo? Entendi, tá certo. Deixa eu ver aqui. Vinícius, esse cemitério de carros deve ter cheio de foco de mosquito da dengue. Eu falei isso. Manda beijo para a esposa Verônica, o Vinícius, o André, Pietra, a Sandra e a dona Marli. Beijo para todo mundo. Boa noite. É verdade, tem muito carro, moro perto e tem uma igreja aí perto também. Vinícius, sou Simone de São Sebastião, São Gonçalo, Taubaté. Manda abraço para o meu sobrinho Renato, Jardim Maracaibo, minha mãe Sônia. Renato é fã, não perde seu programa, ele é especial. Beijo, valeu, Renatinho. Vinícius, Valéria de Campos Jordão, valeu, Valéria. Moreira César, Terezinha, Pindamonhangaba. Vinícius, estou aqui na escuta, é o tio Vaguinho de Pindamonhangaba. Pior, é verdade mesmo que você está falando, viu? Senti representada por você, Vinícius. Alguém falou ao vivo e a cores o que o povo precisa entender. Chega desse mimimi de Bozo versus Molusco. Sensacional. No final é tudo a mesma coisa. Viva o SUS para o povo, porque eles estão no Sírio-Libanês do Einstein. Suas palavras ecoem os 4 cantos do Brasil, é verdade. Beijo, obrigado. Vamos para o nosso intervalo, já eu volto. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Hoje, 9h05 da noite. Que gritaria é essa? É o André sendo autoritário. Ah, é? Então tudo bem. Se vocês querem me pintar como vilão, eu vou ser o vilão. Tá todo mundo expulso dos Luizes. A nova professora chega causando. Seja muito bem-vinda, Alejandra. Muitas graças. E já tem gente com segundas intenções. Precisando de alguma coisa é só te amar. Hoje, 9h05 da noite, a Caverna Encantada. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Venha testar os seus conhecimentos no Show do Milhão, o game de perguntas e respostas mais famoso do Brasil, diretamente da TV para o seu celular. Peça ajuda aos universitários, pule a pergunta e muito mais. Desafie os melhores jogadores e mantenha-se no topo da liga.
Baixe agora o Show do Milhão e leve toda a experiência do programa da TV para o seu celular. Eu ofereço a menor parcela. Eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Tratos 2023 de R$ 91.900 por R$ 86.900. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. Especial de Páscoa do Vale Cap. Uma casa mais um carro zero na garagem é a chance de realizar o seu sonho. Só no quarto sorteio tem uma casa mais um mob zero. Tudo isso só para nossa região. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma casa mais um mob. Isso mesmo, uma casa mais um carro na garagem. Vale Cap é regional, hein? Quinta, 11h20 da noite. O que o Carlinhos da Páscoa traz pra gente? Toda Páscoa, eles se compram em torno do Brasil de 11 milhões de ovos. Isso é mais ou menos a mesma quantidade que a Graciane Barbosa come por dia. Muita diversão. Eu tô linda. Você tá uma gata. Não, tio, eu tô coelha, né, gata? Quinta, 11h20 da noite. Ainda bem que eles foram embora, sabe? Porque eu odeio gente de mau humor. A praça é nossa. De volta por aqui com o nosso Tá Na Hora Vale. E uma notícia, meu Deus do céu, não dá nem para imaginar. 5 animais morreram após passarem por procedimentos de castração num mutirão realizado entre os dias 9 e 13 de abril em Jacareí. A informação foi confirmada pela própria prefeitura. Quem chega ao vivo para nos contar mais detalhes é Beatriz Plaça. Bia, nesse país aqui as pessoas vão participar de mutirão de catarata, saem de lá cegos às vezes. E aí, num caso de castração, mutirão, animais morrem. O que está acontecendo? Me fala aí. É isso, Vinícius. Esses animais morreram após o procedimento de castração, que seria um procedimento simples. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o Tá Na Hora. A prefeitura, como você disse, confirmou a informação. O mutirão acontecia do dia 9 até o dia 13. E aí, no dia 13, nesse último domingo, a prefeitura cancelou todos os agendamentos, claro, por causa desse ocorrido da morte desses 5 animais. A prefeitura informou que montou um comitê para analisar e investigar tudo o que está acontecendo e o que aconteceu. Eles vão analisar os prontuários clínicos desses animais que faleceram, que morreram após esse procedimento. Os tutores dos animais também foram ouvidos, tanto pelo comitê quanto pelas autoridades que estão investigando esse caso. Claro que em nota a prefeitura citou a empresa contratada chamada Pet Mogi. Eles disseram que essa empresa é especializada em mutirão de castração, que já fizeram mais de 50 mil procedimentos, 2 mil deles somente na cidade de Jacareí, e eles lamentaram esse ocorrido e disseram que estão investigando. Claro que a nossa produção também entrou em contato com a Pet Mogi e eles lamentaram o incidente e instauraram um procedimento interno para entender o que aconteceu. Nós seguimos acompanhando esse caso e claro que vamos trazer novidades caso nos próximos dias seja apurada mais alguma informação. Não dá nem para imaginar, né, Vinícius? A gente que tem bichinho de estimação lamenta, claro, um acontecimento desse. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, muito obrigado, Beatriz Plaça. Nós vamos seguir então atentos aí às informações, né? Se a prefeitura já suspendeu no último dia, porque não deve ser difícil saber o que aconteceu lá, né? Tô certo ou tenho razão? Estamos no mês de abril, um mês dedicado inclusive ao combate à violência contra animais. Muitas cidades fazem durante este mês algumas campanhas de conscientização sobre maus tratos, uma covardia que inclusive é crime. Taubaté registrou um aumento de notificações de maus tratos neste ano. Veja só essa matéria que importante. Este Border Collie grandão, todo relaxado, é o Otto. Aos 9 anos de idade, ele se diverte com a nova tutora, a Ligiane, que literalmente deu uma nova vida ao cachorro. Era acorrentado, uma corrente muito curta, ele não podia se movimentar nunca, né?
E ele estava doente, gravemente doente, sem tratamento nenhum. Estava bem abusivo, né, o tratamento que estavam dando a ele. Então, ele foi retirado desse tutor, né, e foi levado para o CCZ. Então, lá ele passou a ficar num canil com mais outros cachorros, né. E como é muito grande a demanda, né, o espaço lá é muito limpo, muito bem cuidado pela cidade, mas ainda é superlotado, né? Então ele ficou sendo bem tratado. Eu acabei me comovendo com a situação dele, porque ele é extremamente manso, dócil, fiel, grato, e agora já vai para 3 meses que ele está aqui. Infelizmente, muitos pets não recebem o mesmo cuidado. Alguns até sofrem maus tratos. No dia 1º de abril, uma mulher foi presa em Caraguatatuba por matar o próprio cachorro durante uma discussão. Segundo a especialista em direito dos animais, trata-se de crime ambiental. O crime mais bárbaro que ela cometeu, não só de crueldade contra o animal, mas com o fim morte do animal. A lei, hoje, ela tem uma pena aumentada em se tratando de crimes de maus tratos. O artigo 32 da Lei 9.605, é a Lei de Crimes Ambientais. O artigo 32, ele dá uma pena para quem pratica ato de maus tratos, fere, mutila animais silvestres, domésticos, exóticos, e a pena é de 2 a 5 anos. Ela pode ser aumentada se houver a morte do animal. Em Taubaté, o Centro de Controle de Zoonose recupera animais que foram vítimas de maus tratos. A gente recebe diariamente denúncias de maus tratos. A nossa equipe de fiscalização vai até o local para averiguar a situação. Quando é caso, notifica e, dependendo da situação, recolhe. Quando os animais são recolhidos devido a maus tratos, eles vêm para as zoonoses, eles passam por exames para saber da sua situação clínica e passa também por passeios, para a gente tentar reabilitar o animal para uma nova família. Segundo a Prefeitura de Taubaté, de janeiro a março de 2024 foram realizadas 24 notificações de maus tratos com 5 animais recolhidos. Já neste mesmo período, em 2025, foram notificadas 22 autuações de maus tratos e também com 5 animais recolhidos. A diferença neste ano é que um dos animais recolhidos foi uma égua. Ela estava amarrada e com o olho muito machucado. A gente praticamente não conseguia ver a córnea dela, era só machucado. E aí a gente precisou fazer o resgate, a pessoa provavelmente não conseguiu tratar e abandonou. Infelizmente ela perdeu a visão desse olho, então um animal, seria uma adoção especial, mas que pode sim estar apta sim à adoção. E no mês da conscientização contra os maus tratos animais, a advogada reforça o quanto é importante denunciar. O mais importante é de lembrar que para ter uma denúncia é preciso ter provas. E em se tratando de animais, normalmente a delegacia não tem tempo de coletar todas as provas. Então é importante que quem está vendo o crime acontecer precisa filmar, precisa fotografar, vai até a delegacia, leva a identificação de quem cometeu o crime, se for possível, né? Às vezes está do lado, é um vizinho que está cometendo o crime e as pessoas geralmente falam, eu não quero me envolver porque é meu vizinho. E vai deixar o animal sofrer. As pessoas têm elas minimizam o crime porque é um animal. E que mais pessoas possam ter essa empatia e agir como a Ligiane. Então é gratificante ver tudo isso, né? Um cachorro, como eu já disse, né, que ressurgiu das cinzas. Eu acho que as pessoas deveriam abrir mais a mente, o coração, visitar o CCZ, conhecer esse departamento da nossa cidade e conhecer os animais de lá, né? Um animal adotado, tirado de maus tratos, ele é muito mais grato que se possa imaginar. Então, é uma via de mão dupla. Você dá amor, você dá carinho e recebe em dobro. Se eu pudesse, eu adotava uns 10. Eu sou louco pro cachorro, meu Deus. Olha, na reportagem, o Pedro Coralha falou sobre o caso da mulher que agrediu o cachorro da família até a morte lá em Caraguatatuba. Vocês lembram? Ela passou por audiência de custódia e acabou recebendo a liberdade provisória.
ela vai responder pelo crime em liberdade e deverá se apresentar em juízo sempre que intimada. E ficou proibida de mudar de endereço sem a prévia autorização da justiça. É aquele caso em que ela queria atingir o filho e matou o cachorro da família, dizendo que era o cachorro do moleque. Uma loucura total, um devaneio. Vamos para o nosso intervalo, já já eu estou de volta. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento. O leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Hoje, 9h05 da noite. Que gritaria é essa? É o André sendo autoritário. Ah, é? Então tudo bem. Se vocês querem me pintar como vilão, eu vou ser o vilão. Tá todo mundo expulso dos Luizes. A nova professora chega causando. Seja muito bem-vinda, Alejandra. Muitas graças. E já tem gente com segundas intenções. Precisando de alguma coisa é só te amar. Hoje, 9h05 da noite, a Caverna Encantada. Ei, você empreendedor, quer ter mais vantagens nas suas vendas? Com a Monetix, vender em 12 ou 18 vezes nunca foi tão fácil. E na Monetix, você conta com a taxa Smart. Com ela, você pode fazer o repasse total ou parcial da taxa da venda para o comprador e até mesmo vender parcelado com taxa zero. Fale conosco no WhatsApp 0800 500 0021 ou visite monetixbr.com. Monetix, sua parceira para vender mais e melhor. Venha testar os seus conhecimentos no Show do Milhão, o game de perguntas e respostas mais famoso do Brasil, diretamente da TV para o seu celular. Peça ajuda aos universitários, pule a pergunta e muito mais. Desafie os melhores jogadores e mantenha-se no topo da liga. Baixe agora o Show do Milhão e leve toda a experiência do programa da TV para o seu celular. O primeiro som que te conectou ao amor, em cada momento vivido. Memórias que ecoam para sempre. Momentos que despertam saudade. O som do amor. Dia das Mães no Serra Mar Shopping. Toda atitude conta para evitar golpes. Não informe os dados pessoais a ninguém. Não clique em links desconhecidos. Procure não usar senhas parecidas. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina, no SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. De volta por aqui, e essa semana é uma semana muito especial para todos os cristãos, né? Eu acho que para todo mundo, mesmo quem poucas pessoas não são cristãs, eu acredito, mas enfim. É uma semana diferente, uma semana em que a gente fala do renascimento de Jesus, daquele que venceu a morte. A gente faz pedidos, agradecimentos, mas a Páscoa vem exatamente também para se comunicar com as crianças, falando do ovo como símbolo do nascimento, do renascimento. E aí vai migrando, claro, né, para os ovos de Páscoa, os ovos de chocolate. Muitos projetos sociais da região estão justamente arrecadando esses chocolates, esses ovos, para tentar fazer mais feliz a Páscoa de crianças que são de famílias carentes e que muitas vezes não recebem chocolates. Então, se você puder ajudar, também é bem importante, veja. Envolvidas no esporte com muita dedicação e compromisso, estas crianças fazem parte do projeto Novo Amanhecer em Taubaté, que há mais de 10 anos tem como objetivo principal dar uma direção na vida destes futuros adultos. A associação existe faz mais ou menos uns 10 anos. A Crélia Alves, que era a voluntária daqui, a fundadora do projeto Novo Amanhecer, ela veio falecer na época do Covid.
infelizmente pegou Covid, veio falecer, e desde então eu assumi. E a gente corre atrás para atender as crianças do bairro e redondeza. Então é bastante criança aqui. Fabiana é a presidente desse projeto, que atende mais de 100 crianças no bairro Parque Piratininga. E olha, todo mundo ama estar por aqui. Já faz uns 2 anos que eu estou treinando aí, eu gosto bastante, porque jiu-jitsu é um negócio legal, que muda totalmente nossa mentalidade, nosso jeito de ver as coisas. E já é bom também, tanto para a autodefesa e quanto a família que a gente faz aqui, né? Então é um negócio que eu gosto muito. Eu faço balé, jiu-jitsu, inglês e só, E o que eu mais gosto de fazer é o jiu-jitsu e o balé. E além do esporte, da cultura e da educação, o Coelho da Páscoa também tem espaço por aqui. A gente vai atender todas as crianças do projeto. E tem uma voluntária, que é a professora de inglês, vai fazer um bolo para estar servindo para eles. A gente está correndo atrás de refrigerante também, de doação. Para fazer uma entrega, vai ter a aula de hip hop. Após a aula de hip hop, a gente vai servir o bolo, refrigerante e dar um saquinho de chocolate para eles. E claro, quem não está animado com a chegada da Páscoa? Eu estou ansiosa muito para a Páscoa, porque eu vou comer muitos ovos de Páscoa. Em São José dos Campos, um projeto que também usa o esporte para amparar as crianças carentes, também está arrecadando chocolates para a Páscoa. Eles vão ajudar 2.000 crianças do município de São José dos Campos, principalmente crianças em abrigo, crianças nas comunidades carentes. Eu falo comunidades carentes, mas é aquelas antigas favelas que tem em São José dos Campos. O projeto Caça Talentos existe desde 1977 e o Romualdo, desde então, tem como meta ajudar quem precisa. Esse projeto, eu mesmo criei o projeto, eu sou o vereador do projeto. Eu ia para dentro das comunidades carentes daqui de São José dos Campos, do município de São José dos Campos, Vidoca, Morro do Regaço, Miracema, Santa Cruz, 1 e 2, Banhado, para tirar as criançadas da droga e da rua, né? Esse é o mais objetivo. Então, o ano inteiro eu dou aula para eles de esporte para eles, que tem a equipe que hoje a gente faz chega na Páscoa, a gente ajuda essas crianças entregando os ovos de Páscoa para eles e caixa de bombom. Então, o mais importante, né, essa exclusão social, poder tirar a criançada da rua e da droga. Em Jacareí, as doações não param de chegar. O Tarcísio e a Milena fazem parte do Rotoract e estão se organizando para fazer a Páscoa de algumas crianças muito mais doce. Essa ação já acontece faz 8 anos, né? Deu início, eu ainda nem estava no clube, né? Hoje faz 6 anos que eu estou no clube. Então outras pessoas já começaram essa ação antes de mim e nesses 8 anos a gente manteve essa tradição, né? Esse projeto que é a Páscoa Solidária. Então a cada ano a gente retorna, né? Aí alguns meses antes da Páscoa, vai pedindo a doação de bis e no dia da Páscoa a gente entrega nos bairros carentes aqui de Jacareí. Esse ano a gente já está aí se planejando, né? Para na Páscoa a gente entregar. A gente tem planejado ir para 2 bairros principais, que é o assentamento do Coração Valente e o Conjunto 22 de Abril, que são bairros bem afastados do centro da cidade, onde algumas ações que acontecem não alcançam e a gente vai fantasiado de coelho, né? A gente sempre tem alguma caminhonete ou algum caminhão e a gente vai entregando o bis, né? Coloca música alta para eles e o Coelhinho da Páscoa faz essa entrega do bis para eles, né? Então é uma visita do Coelhinho da Páscoa no dia da Páscoa. E todo este trabalho, independente da cidade, vale a pena. Pra gente é muito gratificante, né? Ano passado eu estive como Coelhinho da Páscoa, tava muito calor, né? Então dentro da fantasia suando muito, mas cada criança que pega um chocolate, ela dá um abraço na gente e a gente sente que a gente está certo, né? Que o que a gente está fazendo é um pouquinho para ajudar aquelas crianças que, como você falou, muita gente não tem acesso a nada, nenhum chocolate, né? E a gente vê essa realidade nesses bairros que a gente visita. Então, de você poder levar um chocolate no dia da Páscoa, né? Mesmo sendo uma caixinha de bis, algo simbólico, você vê que você muda o dia daquela criança naquele momento. Parabéns, que bom que tem muita gente boa ainda. Vinícius, parabéns, Valverde, pelas suas palavras. A gente não pode julgar, a depressão é uma doença que a mulher tem no pós-parto também. Sandra, obrigado, Sandra, é verdade, sobre aquele caso da menina lá. Manda beijo para a minha mulher Adriana. Um monte de gente mandou mensagem aqui, muito obrigado. Não dá tempo mais de ler, mas agradeço a todos. Fiquem com Deus. Se ele assim permitir, amanhã eu estou de volta. Beijo, fui!